Que a paz esteja sobre nós, agora e sempre. Continuando a nossa leitura sobre a respeito do charlatanismo e prestidigitação, está sendo dado vários ensinos, várias explicações a respeito. Então, estamos agora no momento sobre as fraudes espíritas. De todos os fenômenos espíritas, os que se prestam mais à fraude são os fenômenos físicos, pelos motivos que é útil tomar em consideração. Primeiro, porque se dirigindo mais aos olhos do que à inteligência, são os que a prestidigitação pode mais facilmente imitar. Em segundo lugar, aguçando mais do que os outros, a curiosidade são mais próprios para atraírem a multidão e, por consequência, mais produtivos. Nesse duplo ponto de vista, os charlatães têm, pois, todo interesse em simularem essas espécies de manifestações. Os especuladores, na maioria estranhos à ciência, nela vão procurar geralmente uma distração, bem mais do que uma instrução séria, e sabe-se que se paga melhor ao que distrai do que instrui. Mas, além disso, há um outro motivo não menos peremptório. Se a prestidigitação pode imitar os efeitos materiais para os quais não lhe é preciso senão a destreza, não lhe conhecemos até o momento o dom de improvisação que requer uma dose de inteligência pouco comum, nem o de produzir esses belos e sublimes ditados frequentemente tão cheios de propósitos que os espíritos dão em suas comunicações. Isso nos lembra o fato seguinte: um homem de letras bastante conhecido veio um dia nos ver e nos disse que era muito bom, médio escrevente, intuitivo, e que se colocava à nossa disposição na sociedade espírita. Como temos por hábito não admitir na sociedade senão médios cujas faculdades conhecemos, nós lhe rogamos o favor de vir antes das provas em uma reunião particular. A isso submeteu-se com efeito. Vários médios experimentados deram, sejam dissertações, sejam respostas de uma notável precisão sobre as questões propostas e de assuntos desconhecidos para eles. Quando chegou a vez desse senhor, escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que estava mal disposto nesse dia e depois não o vimos mais. Achou, sem dúvida, que o papel de médios de efeitos inteligentes era mais difícil de desempenhar do que havia acreditado. Em todas as coisas, as pessoas que se enganam com mais facilidade são as que não são do ofício. Ocorre o mesmo com o espiritismo. Os que não o conhecem são facilmente iludidos pelas aparências, ao passo que um estudo prévio e atento os inicia, não somente quanto às causas dos fenômenos, mas quanto às condições normais nas quais podem se produzir, e lhes fornece assim os meios para reconhecerem a fraude, se ela existe.
Os meros enganadores são censurados como merece na carta seguinte, que reproduzimos na revista, vejam bem, do mês de agosto de 1861. Paris, 21 de julho de 1861. Senhor, pode-se estar em desacordo certos pontos e estar em perfeito acordo sobre outros. Acaba de ler as páginas do seu último número do jornal, Reflexões sobre a Fraude, em matérias de experiências espirituais ou espíritas, às quais sou feliz em me associar com todas as minhas forças. Ali, toda a dissidência em matéria de teorias e de doutrinas desaparece como por encanto. Talvez não seja tão severo como vós, com respeito aos médios, que sob uma forma digna e conveniente, aceitam uma remuneração como indenização do tempo que consagram às experiências frequentemente longas e fatigantes. Mas eu sou outro tanto, e não se poderia ser menos, com relação àqueles que, em semelhante caso, suprem, na ocasião pela falcatrua e pelo fraude, a ausência ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é certamente uma infâmia, e haveria obliteração do senso moral do médium, que cresce poder fazê-lo sem escrúpulo. Como fizesse perfeitamente observar, é lançar o descrédito sobre a coisa no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentaria que é comprometer da maneira mais deplorável os homens dignos que prestam aos médios o apoio desinteressado de seus conhecimentos e das suas luzes, que se fazem fiadores de sua boa-fé e o patrocinam de alguma sorte. É então cometer para com eles uma verdadeira deslealdade. Todo médium reconhecido culpado de manobras fraudulentas, que fosse apanhado, para me servir de uma expressão um pouco trivial, com a boca na botija, por exemplo, mereceria ser banido por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, porque seria um dever rigoroso desmascará-lo ou estigmatizá-los. Se vos convém, senhor, inserir essas poucas linhas em vosso jornal, estão ao vosso serviço. Aceitai, etc. Mathieu. Bom, nem todos os fenômenos espíritas são igualmente fáceis de serem imitados, e há os que desafiam, evidentemente, toda a habilidade da prestidigitação, tais como são notadamente o movimento dos objetos sem contato, a suspensão de corpos pesados no espaço, as pancadas de diferentes dados, as aparições, etc., salvo o emprego de truques e de complexidade. Por isso dizemos que o que é preciso fazer em semelhante caso é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em consideração o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse
que poderiam ter em enganar é o melhor de todos os controles, porque são tais circunstâncias que levantam todo motivo de suspeição. Pensamos, pois, em princípio, que é preciso desconfiar de quem fizer desses fenômenos um espetáculo, ou um objeto de curiosidade ou de distração, e pretender produzi-los à vontade e no momento próprio, como já o explicamos. Não será demasiado repeti-lo. As inteligências ocultas que se manifestam a nós têm suas suscetibilidades e querem nos provar que tem também seu livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Bastar-nos-á assinalarmos alguns subterfúgios empregados, ou que seja possível empregar em certos casos, para premunir contra a fraude os observadores de boa fé. Quanto às pessoas que se obstinam em julgar sem se aprofundarem, seria tempo perdido procurar desiludi-las. E por aqui vou terminando, porque o tempo é pouco, e também porque senão cansará muitos aqueles que estão nos ouvindo, pelo fato de ser muito descritivo, muito narrativo, né? E seria bom quando a gente tem algum caso a contar que se passou, e assim a gente levaria, não só distrairia também, como prestaria mais atenção naquilo que está sendo dito. Porque às vezes, muito tempo ouvindo, também a pessoa se distrai e não presta nada de atenção, embora às vezes eles queiram, né? Então, deixando para outra ocasião o término desse assunto.